Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estaremos estudando a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. O nosso textual ele diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, que eu não irei ler, para nós ganharmos tempo, está em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 7, e Neemias, do verso 1 ao 3. Por isso a necessidade da leitura diária, que foi muito importante, falando a respeito do despertando a vida de louvor, despertando a vida de oração, despertando para aprender, despertando o dom, despertando para a peleja, e é hora de despertar. Amém. O nosso objetivo é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades. Então nessa lição nós iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Será que nós precisamos de um despertamento espiritual? Como nasce esse despertamento espiritual? Qual é a origem desse despertamento espiritual? Será que hoje, nos dias que nós vivemos, nós temos a necessidade de sermos despertados espiritualmente? Então hoje nós vamos aprender algumas lições a respeito desse despertamento espiritual. Eu não sei se os irmãos sabem, mas esta lição ela foi escrita na década de 90. Lá atrás, 3 décadas atrás, houve uma necessidade do escritor Eurico Bernstein. Ele era um sueco e ele foi enviado da Suécia para o Brasil em missão. E aqui nos trouxe grandes lições. E foi ele que escreveu essa lição há 3 décadas atrás a respeito do despertamento espiritual. Então, hoje não é diferente. Nós precisamos realmente de um despertamento espiritual, até porque no tempo de Esdras, quando foi escrita essa palavra, 400 anos antes de Cristo, ali havia uma necessidade de um despertamento espiritual, e depois de tanto tempo, ainda há uma necessidade de um despertamento espiritual, E é claro que todos nós precisamos de um despertamento, porque com o passar do tempo a gente vai se acomodando, Isso aí é na nossa vida diária e também na nossa vida espiritual. Se Deus não nos despertarmos, nós vivemos uma vida de comodismo. Por isso que há a necessidade de despertamento espiritual. E o ponto 1 diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E o texto de Esdras, capítulo 1, verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Então, aqui a gente já sabe a origem desse despertamento, O Senhor, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor. Então a origem do despertamento é o Senhor que nos desperta. A palavra emana, ela já dá um sentido do despertamento do próprio Deus, porque emanar é desprender, espalhar, é ter início, a origem. Então ela emana, ela vem do próprio Deus, como nós acabamos de ler no texto. Então todo o despertamento espiritual, ela tem origem em Deus. Nenhum despertamento espiritual, ela tem a causa primária no homem. Então não é o homem que por si só ele fala, vou despertar hoje, eu vou orar, vou buscar a Deus, não. É Deus que faz com que o Espírito Santo provoca isso dentro de cada um de nós, para que possamos buscar a Deus. E com isso eu não estou falando que nós somos robô de Deus, despertar um ser humano e nós temos que dar uma resposta para aquilo que Deus provocou dentro da gente, porque Deus não é Deus que Ele provoca isso e Ele mesmo faz com que a gente ore obrigatoriamente. Não,
ele provoca isso dentro de nós, mas nós que somos, temos a liberdade, o livre-arbítrio, como nós estudamos nas lições passadas de Efésios, né, nós demos uma resposta se nós aceitamos ou não esse despertamento espiritual. Aqui na lição a gente vê que Ciro, ele foi despertado pelo Senhor, ele falou para a nação de Israel para sair da terra, para ir para Jerusalém, mas todos foram? Não, né? Todos foram despertados como nação, mas individualmente teve alguns que ficaram na Babilônia, infelizmente. Então essa vontade, ela parte de Deus, né? Eu que tenho que dar uma resposta para Deus, né? Quando uma pessoa ela fica empolgada de ler a Bíblia, de buscar a Deus, que nós passa por isso, né? A gente fica empolgado, tem momento que a gente está tão empolgado que a gente quer buscar a Deus mais intensamente. É Deus despertando e você responde a esse despertamento de Deus. Isso não é vontade sua, você responde à vontade de Deus porque Ele tem propósito. Então o despertamento espiritual emana do próprio Deus, ela tem a sua raiz em Deus. E é interessante que essa palavra despertar, ela tem a sua raiz no hebraico é ir. Então, essa palavra despertar, em toda a Bíblia tem palavra despertar, 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 mas nesse texto aqui, essa palavra despertar é ir, em hebraico, né? Se você tem ação, que quer dizer, quando você sai de um lugar rural, na zona rural, e vai para uma cidade, você vai urbanizar a cidade. A Bíblia diz que Deus despertou Ciro, né? E essa vontade era para que o povo de Israel saísse da onde ele estava, da Babilônia, para ir para Jerusalém, porque ele tinha um propósito. É muito interessante que essa palavra ir, né? E chamou o Senhor, despertou o Senhor a Ciro. Então essa palavra despertou é ir. E Ciro foi despertado, atendeu o chamado de Deus e fez com que o povo saísse da Babilônia para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E assim também os cultos, voltar aos cultos. Não que os cultos não eram feitos, mas não eram feitos como no Antigo Testamento, onde Moisés instituiu como que devia ser o culto. Então Deus queria despertar a nação de Israel para que essa cidade fosse o centro econômico, político, né, e religioso. Porque todas as vezes que Deus desperta um povo, é para que o povo seja exemplo para as outras nações, porque o povo estava preso na Babilônia e ali eles foram influenciados pela idolatria. E é interessante que depois que o povo saiu da Babilônia, que eles ficaram cativos durante 70 anos, nunca mais o povo ficou cativo a essa idolatria. Nunca mais. Depois que o povo saiu da Babilônia, quem saiu não ficou mais sujeito à idolatria. A finalidade do despertamento, ponto 2. Diz assim, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. E foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade. Então a gente vê que, diz assim, incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel. Então, para que Deus queria despertar a nação de Israel? E aqui ele fala, né, que despertou para que Deus incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições, pela idolatria, a fim de que ele se cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel. Então Deus tinha um propósito com o povo de Israel, né? Então para que Deus tirou o povo da Babilônia cativo durante 70 anos, restaurou o povo em Jerusalém, foi reconstruído os muros, foi voltado ao culto para a volta do Messias, para a vinda do Messias, preparando o povo para a chegada do Messias. Olha que importância, o povo preso cativo durante 70 anos, Deus desperta um rei, Ciro, ele manda o povo sair, o povo que era de Israel voltar à sua terra natal, porque havia de vir o Messias prometido. Isso era o propósito de Deus, né? Isso era um desígnio de Deus. A cidade estava destruída, devastada, então Deus iria urbanizar, né? E para ele urbanizar a cidade, ele precisava de pessoas. Então o rei Ciro, ele deu a ordem para o povo de Jerusalém, que era de Israel, voltar a Jerusalém. Quem ouviu a voz
voltou e quem não ouviu ficou. Então, por isso que eu falei do comodismo. Algumas pessoas ficaram 70 anos na Babilônia que eles se acomodaram ali, né? Eles ficaram lá. Teve a oportunidade de voltar para a sua terra natal, mas eles não quiseram. Eles ficaram na Babilônia junto com os seus deuses. Mas quem ouviu e saiu nunca mais voltou a ter essa idolatria por ídolos. E essa palavra incutir é persuadir, instigar. O Espírito de Deus, ele ia instigar a trabalhar dentro do povo através do seu Espírito, né, para despertar alguns que quisessem voltar à sua terra de Israel para a vinda do Messias. Por isso, sempre quando nós somos despertados por Deus, né, sempre quando a gente acorda de madrugada e sente aquele desejo de orar, a vontade de buscar mais, isso não parte de nós. Não é parte da nossa consciência quando muitos pensam, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não é. É Deus nos despertando. É Deus falando conosco para nos despertarmos, porque Ele tem um propósito para cumprir através da nossa vida. Porque Deus não só nos renova, mas Ele não só faz em nós, mas Ele também faz através de nós. E eu posso resistir a esse despertamento de Deus, assim como o povo de Israel que estava cativo na Babilônia também. Uns foram despertados, outros ouviram o chamado de Deus, mas resistiram. E foi o que nós também estudamos na lição de Efésios, né? Que nós podemos resistir à ação de Deus. Então o Estado de Israel, ele foi restaurado, a sua nacionalidade, né? Foram todos restaurados, mas nem todos voltaram. Então Deus, ele cumpriu a sua promessa na sua totalidade, porque ele despertou a nação, mas individualmente poucos foram despertados. Então Deus, ele cumpre um propósito nacional, mas individual nem todos ouvem a voz de Deus, né? Então, se nós estamos aqui na igreja, Deus desperta a igreja, Deus traz uma palavra para a igreja, o pastor vem, ele prega a palavra, os irmãos vêm, prega a palavra, as irmãs vêm, prega a palavra, mas só alguns recebem aquilo e reagem como um sim, se sujeita. Então isso é um despertamento. Aqueles que se sujeitam à palavra que foi pregada, né, ele causou um despertamento nessa pessoa. E ela responde com sim, como sendo que ela recebeu aquela palavra. Outros já rejeitam. Então nós podemos resistir e rejeitar a palavra de Deus. Quando Deus usa o seu filho para pregar, algumas pessoas rejeitam. Então nós podemos resistir à vontade de Deus. Então Deus, na sua totalidade, ele cumpriu a sua promessa, mas na individualidade não, porque alguns ficaram na Babilônia. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então Deus restaura o nacional, né? Deus restaurou a nação como um todo, mas Ele também restaura o individual. Então toda a restauração, ela precisa passar pelo comportamento, né? Pela mudança de comportamento. Então, quando Deus despertou o povo de Israel, as pessoas foram levadas a uma mudança de comportamento. Elas voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros e voltou a ter o culto para a vinda do Messias. Então, Israel ele ficou cativo 70 anos e o problema de Israel era na esfera espiritual, né? E o pior deles era a idolatria. Na Bíblia, irmãos, a gente vai ver que um dos piores pecados contra Deus é a idolatria. Porque a Bíblia diz que nós só temos que adorar apenas um Deus. Então qualquer outra forma de adoração é pecado contra Deus, que é a idolatria. E depois que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, nunca mais foi idólatra. O ponto 3. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelos despertamentos que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Então a fidelidade de Deus em suas promessas.
Deus fez uma promessa para a nação de Israel e se cumpriu, né? Mas ela não se cumpriu na vida de todos. Então, quando Deus faz uma promessa, caiba eu ou não obedecer e ouvir essa palavra, porque a Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não cumpriria? Ou diria e não faria? Né? Então, quando Deus faz uma promessa, queira nós ou queira não, né? Queira você resistir ou não, ela vai se cumprir. Se você ouvir a sua palavra, a promessa de Deus se cumpre na sua vida. Se você não ouvir a palavra, infelizmente a palavra de Deus não cumpre na sua vida. Então Deus ele cumpre a palavra na nação, na igreja como um todo, mas individualmente, se você aceitar, ela é cumprida na sua vida. Caso você rejeitar, ela não se cumpre na sua vida. A promessa de Deus ela foi cumprida na nação de Israel, né? O povo voltou a reconstruir os muros, a cidade, né? Foi passado com o tempo também, tudo foi construído para a vinda do Messias, tudo preparado. Então você vê como que Deus ele faz. Ele tinha um povo cativo da nação da Babilônia, ele chama o povo para a nação de Israel, o povo reconstrói os muros de Jerusalém, né? Restaura a cidade, reconstrói o templo para a vinda do Messias. Deus renova a fé, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Às vezes nós somos despertados por Deus, e o problema é que a igreja, como a Bíblia diz, por falta de conhecimento, não sabe entender quando é que Deus desperta. Como eu falei, isso não é meramente uma coisa da nossa cabeça, como muitas vezes a gente achamos. Isso é Deus nos despertando. Então todas as vezes que você acordar de madrugada, você ter um desejo lá no íntimo do seu coração de buscar a Deus, tenha em mente que não é você, que não é coisa da sua cabeça, mas é Deus te despertando, porque Ele tem algum propósito. Então quando você ouvir essa voz dentro de você, esse sentimento dentro de você, tenha isso em mente como Deus te despertando para cumprir um propósito a qual Ele designou. Então não é coisa meramente da nossa cabeça, não é coisa do eu acho, mas é o próprio Deus despertando através do seu Espírito. Então, quando nós sentirmos o desejo de busca, de anseio pelas coisas de Deus, nós temos que ter sempre em mente que é o Espírito suscitando algo dentro de nós para cumprir um propósito, a qual nós não sabemos, a qual nós não entendemos, mas no final a gente vai entender e compreender que isso veio do próprio Deus. A origem de todo despertamento espiritual é o próprio Deus. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambientes de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só pode prosseguir se a chama da oração continua acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecostes, todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós, né? Então, eu não sei se os irmãos sabiam, mas o despertamento, ele não vem através da oração, porque uma pessoa que ela está em oração, ela já foi despertada, né? Então a oração já é um despertamento. Então a oração, o despertamento, ele não vem através da oração, porque você já orar já é um sinal, né, de despertamento. E isso não vem dos nossos desejos, das nossas vontades. A origem do despertamento, tem que deixar isso bem frisado, é Deus. A origem do despertamento é Deus, emana do próprio Deus. Essa vontade é de Deus em nós. Para orar, para buscar, a origem é sempre Deus. Então todas as vezes nós temos que ter isso em mente. Atribuir a nossa vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de fazer missões, seja o que você for fazer para a obra de Deus, isso é a origem
no próprio Deus. É Ele que está te chamando porque Ele tem algum propósito para cumprir na sua vida e através da sua vida. E aí cabe a nós responder a esse chamado para cumprir um propósito ou não, né? Cabe a nós fazer ou não, aceitar ou não. Então não é porque eu prego que eu sou bom, não é porque eu oro que eu sou bom, não é porque eu leio mais que eu sou bom, não. Isso vem do próprio Deus e eu respondo aquilo que Deus está me chamando para fazer, né? Então não é porque a gente ora mais que a gente é bom, não é porque a gente prega mais que a gente é bom, não é porque eu canto mais que eu sou bom, que eu sou melhor. Apenas nós recebemos o chamado e nós aceitamos, e nós gastamos tempo com as coisas de Deus. Então é isso que acontece, mas isso vem do próprio Deus e não de nós. Por isso que nós não seremos salvos pelas obras, né? A gente somos salvos pela graça. A Bíblia diz em Efésios que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então isso não vem de nós, não é nossa vontade, não é o nosso querer. Nós só respondemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então quando você ouvir a voz de Deus, não rejeita e faça para que Ele se cumpra o propósito na sua vida. Quem nunca aqui ficou uns dias, né, sem orar? Eu já fiquei alguns dias sem orar. Aí depois vem um confronto dentro da gente, e a gente às vezes resiste, e às vezes a gente não resiste e vai para a oração. E ali Deus nos desperta, traz um renovo. Quantas pessoas a gente vê saindo da igreja e fala, hoje eu fui renovado? Não é que ela foi renovada, ela foi despertada, né? Ela estava ali num sono profundo, espiritual, e Deus o despertou. É que nem quando a gente dorme, a gente desperta, a gente tem que fazer alguma coisa. Então quando Deus te desperta, você tem que fazer alguma coisa na obra de Deus. Um exemplo disso é Ciro. Ciro não precisou orar para que Deus despertasse ele, né? Por isso que eu falei que a oração já é um despertamento. Deus os despertou, Ciro, mesmo sem orar, né? E aí levou ele a cumprir um desígnio que Deus tinha, um propósito para o povo de Israel. Mas foi Deus que o despertou, e Ciro atendeu o seu chamado e falou para o povo de Israel sair do seu país. Então o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, como diz em Neemias 12, 44 a 47. Não foram introduzidas na palavra. Por isso tudo que acontece no culto tem que passar pelo crivo da palavra. O despertamento, ele tem que estar entrelaçado com a palavra de Deus. O povo de Israel, quando voltou para Israel, eles estabeleceram um culto igualzinho, né, estabelecido pela lei de Moisés. Eles não entraram no modismo, né, eles não precisaram apagar as luzes do templo para atrair as pessoas, eles não precisaram soltar fumaças no culto, eles não precisaram colocar faixas para atrair as pessoas para dentro da igreja, né? Aqui diz assim que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então o mesmo culto que era feito antigamente, quando o povo voltou da Babilônia, o culto foi exatamente como estava na lei de Moisés. Não precisou de atrativos para atrair as pessoas para dentro da igreja. Por quê? Porque o que atrai as pessoas para dentro da igreja não são os atrativos, são a palavra. É a pregação da palavra, é a exposição da palavra, é o ensinamento da palavra. Isso vai atrair as pessoas para dentro da igreja, e não as coisas exteriores do mundo entrando para dentro da igreja. Isso está fazendo com que as pessoas elas saem do mundo, vêm para a igreja e continuam dentro da igreja mundana. Então nós temos que saber que os que atraem as pessoas para dentro da igreja é a palavra, né? A palavra pregada, ensinada e explicada. Isso atrai as pessoas para dentro da igreja, porque faz com que as pessoas ouçam a palavra, né, se arrependam, creiam no Evangelho e sejam salvas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu assim: para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros, que a Bíblia diz no Salmo 119, 63, companheiro sou de todos os que te temem
e de todos os que guardam os teus preceitos. Então, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós somos despertados, é para que nós possamos ser cada dia mais fiéis a Deus. Eu sempre ouço o pastor, ele fala assim: irmão, tem que ser fiel a Deus em tudo. Ser fiel a Deus em tudo. Ser fiel a Deus em tudo. Então, todas as vezes que eu ouço essa palavra fiel, eu lembro do que o pastor fala, até no grupo, né, ele manda essas mensagens: irmãos, vamos ser fiéis a Deus em tudo. E eu quero ler Neemias 8, 1. E eu quero finalizar, irmãos, com essa passagem de Neemias 8, 1, que é muito interessante sobre o despertamento. Neemias 8, 1 é um texto intenso, mas vai dar o tempo para nós tranquilamente finalizar no horário. Diz assim: Esdras lê a lei diante do povo. Aqui o povo já tinha saído da Babilônia, tinha ido para Jerusalém, já estavam reconstruindo os muros, já tinha edificado as cidades, e o templo já estava estabelecido. E diz assim: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde as 6 da manhã até o meio-dia. Durante 6 horas este povo ficou ouvindo as Escrituras. Esdras responde às Escrituras, durante 6 horas. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbanana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Por isso que nós temos um costume de, quando vai ler a Bíblia, o povo se coloca de pé. Nós temos base em Esdras, capítulo 8, verso 5. Quando Esdras abriu o livro da lei, todo o povo se colocou de pé como reverência para ouvir, porque sabia que Esdras era um porta-voz de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas vão ler a Bíblia, as pessoas se colocam de pé, é porque sabem que dali vai sair palavra do próprio Deus. É com respeito à palavra e também a pessoa que está à frente da obra também. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, você viu que, diante da leitura da palavra, o povo não saiu correndo na igreja, o povo não ficou falando em língua estranha, o povo não ficou desatordoado, como muitos nós temos visto, irmão. Você entra nas mídias sociais, você vê cada coisa assim grotesca, como diz o político, umas coisas assim estarrecedoras, o finado Enéas, ele falava coisas estarrecedoras, assustadoras. Então, diante da exposição da palavra, o povo eles foi levado ao arrependimento, eles foram levados aos joelhos e às lágrimas. Então a palavra de Deus, ela faz isso, ela faz o povo a se arrepender, e é isso que causa um avivamento na igreja. O avivamento, ele não é tido por comportamentos fora do normal. O avivamento, ele é acometido através do despertamento, através da palavra de Deus, e Deus que faz isso e leva as pessoas ao arrependimento, porque o arrependimento não é quando você chora, o arrependimento é quando você muda. E a gente vê aqui que a Bíblia diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eu não estou falando com isso que no culto nós não devemos ter línguas estranhas, irmãos. Não devemos ter profecias, nós devemos ter tudo isso, porque isso é para a edificação da igreja. Agora, quando tem uma bagunça como nós temos visto aí pelas algumas igrejas, isso é difícil de as pessoas que entram, que não conhecem o Evangelho,
ela entra ali, ela não sabe o que está acontecendo, né? A pessoa, até as que estão dentro, às vezes não sabe o que está acontecendo, quem dirá as que vão vir de fora, o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia, ela estabelece um propósito para o culto, ordem e decência. Então todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, ela tem que causar arrependimento para que haja mudança no meio do povo de Deus. Esta foi a lição de hoje, um despertamento, e creia que se você atender ao chamado de Deus, se você responder ao despertamento de Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai cumprir um propósito ao qual Ele designou, não só na sua vida, mas também na minha, porque às vezes a gente lê uma lição de 30 anos atrás, irmãos. Essa lição aqui, ela foi escrita há 30 anos atrás, pelo saudoso pastor, e hoje ela se faz jus aos nossos dias também. Então a gente vê que o despertamento espiritual, ele tem que ser constante na vida da igreja. Que Deus abençoe os irmãos com essas informações em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor Ele tem concedido de nós estar aqui aprendendo a atuação da palavra. Nós louvamos a Deus por esse momento importante ao qual o Senhor Ele tem assim nos concedido, realmente uma oportunidade que Deus Ele nos dá. E muitas vezes a gente não temos que ter cuidado para não deixar esta oportunidade que Deus Ele nos dá, para estar realmente na sua casa, realizando a sua obra. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Deus abençoe o nosso professor, o irmão Michel, Deus abençoe o jovem também que está nos ajudando. Deus abençoe a nossa irmã, a jovem irmã também, que está nos ajudando nesta manhã. Isso é importante. Nós já anunciamos, passamos de cada privado, de cada irmão, avisando que nós estamos já realizando, não normal o nosso culto, mas quase normal, porque o normal mesmo a gente vai ter que colocar as cadeiras todas no lugar, e etc. Então, mas já estamos fazendo, com aqueles que realmente quiserem participar, diante do que a gente separou aqui, uns 23 lugares, separados, sem estar aquele entre um e outro, Então, dá para a gente realmente estar realizando o culto, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E às 18 horas nós estamos aqui com o nosso culto de família, E desde já queremos convidar a Igreja do Senhor, para participar, do culto de família às 18 horas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos agora agradecer ao Senhor com mais oração. Eu convido os mulheres para fazer esta oração. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor, por esse ensinamento, Deus. Que nós venhamos entender, Deus, que todo momento o Senhor nos desperta para ler, para orar, para te adorar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo através dessa live, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um. Nos traz, Senhor Jesus, um culto abençoado, meu Deus. E assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus e a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe.